Muito que membros do Eu Vim de Santos, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, olha só que coisa, e também é o vídeo exclusivo da semana para membros. Porém, se você não é membro e está vendo este vídeo, é porque eu resolvi liberá-lo para que você saiba, né, o que a gente publica aqui para membros. Recentemente, eu publiquei um vídeo chamado 3 jogadores subestimados e 3 jogadores superestimados do Santos, inspirados nos vídeos do canal Bopismo, um podcast que tem aqui no YouTube e que sempre viraliza falando assim sobre diversos times. Trouxe para o Mundo Santos, rendeu legal nos comentários de membros, e aí eu trouxe mais um quadro lá do canal. Recentemente, o Chico Sá, que é santista, foi ao Bopismo e perguntaram para ele quais são os 3 jogadores que mais lhe irritaram com a camisa do Santos. Ele acabou falando de jogadores muito recentes, e aí eu pensei, por que eu não faço isso para membros do canal e também até para mostrar a quem não é membro o tipo de conteúdo que a gente cria aqui. Então eu resolvi separar os 3 jogadores que mais me irritaram na era Eu Vim de Santos, na era EVS, desde que eu criei o canal, em janeiro de 2019. E aí, foi complicado, porque a pergunta sempre é de 3 jogadores. E desde 2019 eu entrei em todos os elencos do Santos, eu separei 16. Só 16 jogadores que me irritaram muito, que poderiam aparecer nesse top 3. Fui cortando, e dentro de alguns critérios, separei 3, bronze, prata e ouro. Mas eu vou citar o nome dos 16 aqui que mais me irritaram, até para que vocês possam brincar nos comentários, falar que eu tô errado, falar que eu tô certo, falar se te irritou, falar que não te irritou. E, enfim, criar uma conversa com vocês. Alguns dos critérios são mais ou menos assim. Não é que ele é ruim só. Me irritar é diferente de ser ruim. Ele pode ser bom e ter me incomodado por não ter jogado. Ele pode ter me irritado porque eu queria mostrar algo, eu estava mostrando algo em vídeos e a torcida discordava de mim, só que aí aconteceu algo que deixou muito claro que essa análise estava certa e eu fiquei irritado, entre aspas, né? Porque, eu tava falando e ninguém me ouviu, sabe? Esse tipo de coisa. Pode ser alguém que eu via na base e falava, a gente não vai servir, mas levava muito comentário, vai servir sim, e aí na hora H não serviu. Lembrando também que no vídeo, na minha visão, você vai lembrar com certeza de jogadores que eu gostei, que te irritaram, mas que eu gostava. E aí vale essa conversa também nos comentários, sempre aberto aqui pra gente trocar ideia. Pois bem, eu vou listar os 16, os 3 que eu vou eleger estarão nesse meio, mas eu vou citá-los só depois. Então se você não quiser enrolação, pula pro final do vídeo. Se quiser saber os 16 que eu acho que mais me irritaram na era Eu Vim de Santos, fica aqui comigo. Vamos lá. Sem ordem, tá? Como eu falei, a ordem final só ao final do vídeo. Aquela conferida no microfone que eu estava carregando, está carregado. Pois bem, Arthur Gomes. Arthur Gomes me estressou muito naquela época de começo do canal, porque por algum motivo muita gente acreditava que ele era um bom jogador. Não era, não foi. Mas teve um momento em especial, já com ele fora do Santos, que foi quando ele fez um gol na Champions League. Ele estava no Sporting, né? Eu acho que ele fez um gol no Tottenham, talvez. O Sporting acabou eliminado da Champions League, mas naquele momento virou líder do grupo. Aí depois as rodadas passaram e eles foram eliminados. E meu Deus do céu, como eu recebi comentário. Olha lá, fala agora, fala dele. Era horrível. Tanto que não deu certo no Cruzeiro, enfim. Arthur Gomes muito fraco. Talvez tenha sido o primeiro lá, né? Que eu batalhei muito pra mostrar o que eu pensava e me irritava que eu não conseguia alcançar boa parte do público. Que aí lá no começo tinha muito mais briga, entre aspas, né, de discordância. Hoje em dia não é que a gente não discorda, mas ambos os lados, o público e eu, estamos mais para conversa do que para discussões. Outro do começo do canal, Lucas Braga, né? O problema é que são 6 anos e continuava, né, pelo menos até o começo do ano, me irritando bastante. Esse a gente não precisa nem se alongar muito, mas teve lá no começo uma questão que era a seguinte, ele estava emprestado para Inter de Limeira, né, salvo engano, e ele fez um gol, talvez no Corinthians, sei lá, e aí começou a se espalhar a história de que ele estava fazendo um grande campeonato paulista, e não estava, e pediam ele como solução para os problemas do Santos. Vocês sabem muito bem, nunca foi. Vladimir, né, esse eu não preciso me alongar, tá na lista dos 16. Patati. O Patati foi um dos que mais me irritou, porque o Patati, praticamente sozinho, me fez desistir de cobrir jogos do Sub-20, ou pelo menos a temporada do Sub-20 com dedicação, coisa que eu fiz por algum tempo aqui no canal. Eu assistia ao Patati, eu falava, não dá, não tem como, não rola,
E aí eu recebia comentários que era hater, que assim, que era o futuro do Santos, que era o novo Pelé, o novo Neymar. Brincadeira, isso nunca aconteceu. E que eu tava errado. Mas não tava. Tanto que ele foi parar lá no Maccabi qualquer coisa e só não dava, né? Só tinha uma jogada, que era levar pra esquerda, chutar. O gol saía nos melhores momentos na Santos TV. Os outros 5 chutes que ele acertava no campo 3 do CTR Pelé não saíam. E aí o pessoal ficava bravo comigo. Ele fez um golaço, eu falava que foi um no goleiro fraco de sub-20 do União São João. Desculpa, Araras. Os outros 5 ele mandou lá na bandeirinha de escanteio. E aí eu percebi que não adiantava cobrir o sub-20 porque eu ia me estressar. E eu não quero me estressar. Luiz Felipe, esse eu posso adiantar, perdão, que não tá no meu top 3, mas o Luiz Felipe me irrita bastante, no sentido de que, 1 é fraco, 2, o contrato dele é eterno. Me irrita todo ano, a gente vai fazer. Os emprestados que voltam, e tá lá o Luiz Felipe, eu fico, não é possível. Não é possível. E é um remanescente da geração do quase ainda, né? Que saudades, inclusive, no contexto atual. Madson, vocês sabem o quanto o Madson me irritava na lateral direita, quantos vídeos eu não fiz mostrando que as falhas em gols primordialmente eram dele, quantos pontos a gente perdeu por falhas no Madson, como ele era incapaz de marcar um cruzamento. Copete, o Copete foi numa época que eu tava descobrindo ainda o que fazer no canal. Copete é o ruim, mas ele sempre foi um ruim com muito carinho da torcida, e eu dou toda a razão para esse carinho da torcida. Mas a gente foi aprendendo, né? São 6 anos e meio já de canal. No começo eu não tinha certeza da recepção do público, eu não sei como vocês lidariam, como eu lidaria com os comentários, enfim, tudo melhorou, a gente ficou mais maduro. E o Copete é um cara que eu nunca achei bom, e insisto que não é, mas que eu não entendia o carinho da torcida, e hoje eu entendo. Então, era muito difícil mostrar que o Copete não poderia jogar, e meio que não podia, quando ele tinha um histórico legal. E a gente aprende que às vezes só não vale comprar essa briga. Hoje, por exemplo, eu falaria, gente, respeito a história do Copete, respeito os gols com a barriga queimada, mas acho que o que ele faz não serve, ia separar os lances para tentar mostrar, acho que eu teria mais cuidado e mais carinho até na maneira de lidar com o Copete. Mas um de base que me estressou muito foi o Ivonei. O Ivonei é o Patati 2, no sentido de também me fez desistir de cobrir o Sub-20, no sentido de que eu me divirto vendo Sub-20, tá? Eu gosto, vejo até hoje, tem alguns vídeos ainda que eu faço, principalmente com o Luca Meirelles aí, mas o Ivonei eu tentava explicar uma coisa que é muito difícil, porque é subjetiva, ou pelo menos é difícil de você enxergar durante o jogo. Difícil pra todo mundo, tá? Não tô falando que eu enxergo você. Não, é difícil pra mim. Mas lances muito específicos que mostravam como ele é lento, né? Porque ele recebia a bola, ele parava, era engolido por volantes e perdia a bola. Só que você pegava a artilharia do Campeonato Paulista Sub-20 que o Santos ganhou em 2022, provavelmente, e tava lá, Ivonei 45 gols e o vice-artilheiro 10. Era muito difícil de justificar. Aí ele fazia um gol do nada, no meio campo na copinha. Só que aí eu era chato e falava, então é que ele é muito mais velho que os outros e tal. Enfim, não deu certo no profissional. Felipe Jonathan, quantos e quantos vídeos a gente não fez aqui implorando para ele olhar pro peixe e pro gato ao mesmo tempo. Leia-se, pro defensor e pra bola. Ele só olhava pra bola e tomou muito gol. Por trás, era um terror. Alisson, o Alisson também é um cara que eu... No começo eu acho que eu lidei melhor do que com o Copete, e no fim eu lidei pior, o que é curioso, né? Porque o fim dele no Santos é meio que a parte final do desastre que foram os últimos anos do Santos. E muita gente, e hoje eu consigo entender, pediu o Alisson pela raça. E eu falava, gente, não dá. E meio que não dava mesmo, mas eu às vezes não aceitava ou não ouvia direito o público falando, pô, a gente quer raça, esse time não tem. Talvez o Alisson, que é ruim, conseguisse entregar pelo menos alguma coisa que o torcedor queria no momento, que ele não ganhava nada, né? Mas me irritou bastante porque ele cometia falhas muito absurdas de carrinho, tentativas de desarme no vazio, falhas de posicionamento e apesar de agora entender o pedido por raça do torcedor, tipo o Escobar, que é melhor que o Alisson, vamos deixar isso claro, às vezes o torcedor só quer alguém se matando em campo e eu preciso valorizar isso sim. O Jobson era simplesmente o jogador que só jogava em metade do campo, né? Ele não conseguia jogar na parte de trás do campo, ele fazia besteira. Como ele fazia besteira na parte da frente, mas às vezes acertava uns passes, tava tudo bem. Porque no erro de passe na frente, pelo menos tinha uma recomposição atrás, tinha um sistema defensivo. O Jobson nunca poderia ter sido volante e foi muito difícil lidar com a existência do Jobson. O Balieiro, né? O Balieiro, todos estamos desde sempre na mesma baseada. A irritação era puramente como é que o Balieiro, tem contrato ainda com o Santos, 2, toda hora ele escalado, toda hora ele entrava, o Santos, sei lá, tava ganhando de 2-0, tomava 2 gols, tava ganhando de 1-0, tomava virada, toda hora que o Balieiro entrou em campo, tomava gol por culpa dele, e ele continuava aí. Agora, não tá emprestado, mas tem contrato ainda.
Lucas Lima, porque um repórter do GE resolveu fazer a matéria fila de desculpas pro Lucas Lima. Claro que tem outros 377 motivos, mas esse dia eu quase explodi. Não vou me alongar. Rainer, muito óbvio, né? Todos nós nos irritávamos com Rainer, todos nós não conseguimos compreender como Rainer foi comprado, todos nós não conseguimos compreender como Rainer era escalado até de ponta. Era impressionante. Pedrinho! O Pedrinho é também por questões extra-campo, né? Eu acho que eu nunca escondi isso, também não preciso me alongar nessa questão, mas me incomodou muito a contratação do Pedrinho no Santos, ainda mais por acreditar que ele não daria certo. E não deu nada certo. E por último, o Enzo Monteiro, coitado. O Enzo Monteiro era mais um exemplo de metia gol de cabeça na Copinha, e a Copinha é uma competição a qual eu não sou muito fã, e era muito complicado ver a torcida com razão tendo esperanças, em época difícil, de um atacante fazer gol. O problema é que a gente percebe, às vezes, que o que ele fazia na Copinha, no Sub-20, não serviria profissional, e de fato não serve. Hoje ele está lá num time aleatório da Letônia. Vamos ao top 3, então. Terceiro lugar, que amanhã pode ser diferente, ontem poderia ser diferente, mas a lista que eu montei em específico hoje é Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, a quantidade absurda de vídeos que eu fiz tentando explicar o Felipe Jonathan. E aí não tem nada a ver com vocês acreditarem nos vídeos ou não, pelo amor de Deus. É tipo, eu não aguentava mais fazer o vídeo mostrando. E ele continuando sendo escalado e continuando sendo titular. A troca pelo Escobar, e eu não sou o maior fã do Escobar, vocês sabem, é celebrada, porque, meu Deus, pelo menos a gente se livrou do Felipe Jonathan. Eu não aguentava mais ver o Felipe Jonathan cometendo o mesmo erro por tanto tempo no Santos Futebol Clube. Segundo, o Lucas Braga, porque era o copete brasileiro, para quem está aqui há muito tempo vai lembrar desse apelido. Virou o bom com uma tentativa de motivação, até por saber que ele me assistia, e virou simplesmente um dos responsáveis pelo nosso pior ano, 2023. Um dos, não foi ele o maior culpado, mas é um dos culpados. Então, não. E a medalha de ouro, vocês sabem, né? É o goleiro, o suposto goleiro, que... não quero nem falar, porque já passou. Que nunca mais volte, nem como preparador, pelo amor de Deus. Beijos, muito obrigado a todos que são membros. A quem não é, tá tudo bem, mas a gente sempre brinca com conteúdos diferentes lá no grupo de membros, que, se você é membro, tem acesso lá na aba Posts. E se virar membro, entra na aba Posts. E se não é membro, tá tudo bem. Reitero, não sou de ficar pedindo isso, não faço propaganda direto, é só um a mais que eu entrego para quem me ajuda ainda um pouco mais financeiramente. O que, bom, a gente precisa, porque precisa pagar contas, acontece. Obrigado a todos vocês. Tchau.